Olá, pessoal! Esse trabalho foi realizado pela Universidade Federal de Pernambuco e tem como título Avaliação de mistura polimérica para aumento da eficiência de dissolução de fármaco pouco solúvel. O fármaco aqui citado é o citrato de tamoxifeno, um fármaco anticancerígeno utilizado principalmente para pacientes com câncer de mama que tenha sido diagnosticado com receptores de estrogênio positivo. Além de efeitos colaterais graves, esse fármaco também possui algumas características físico-químicas que podem reduzir a biodisponibilidade. Ele é uma base fraca e é insolúvel em água, estando na classificação biofarmacêutica como classe 2. Assim, muitos sistemas têm sido reportados para melhorar as características físico-químicas desse fármaco. Entre eles, materiais poliméricos, que hoje em dia têm sido cada vez mais bem definidos e estudados e possuem propriedades físico-químicas cada vez mais distintas e bem conhecidas para que ocorra um crescente abordagem por novas tecnologias do ponto de vista farmacêutico. Assim, o objetivo desse estudo é avaliar a eficiência de dissolução do fármaco citrato de tamoxifeno em matrizes com polímeros de metilacrilato, eudragite L100 e eudragite RL100 nas formas de dispersão sólida e comparar com a forma de mistura física desses componentes. Todos eles, tanto o polímero quanto o fármaco, foi solubilizado em uma solução de metanol com concentrações distintas de fármaco de 10, de 20 e de 30%, foram agitados, colocados em uma forma de silicone, o solvente foi evaporado em uma estufa a vácuo, foram pulverizados sob a atmosfera de nitrogênio para não permitir a recristalização do fármaco, foram peneirados e em seguida foram armazenados. Para a realização da mistura física, uma diluição geométrica dos pós foi realizado e em seguida o estudo de dissolução foi realizado sob condições não sink, ou seja, sob condições supersaturadas, num aparelho de dissolução Vacuum, utilizando um aparato USP2 a 100 RPM e volume de 200 ml, sobre meios pH 1.2 e 7.4 acrescido de Tu em 80 para permitir a quantificação no método analítico do fármaco nesse meio. Em tempos pré-determinados foram coletadas as amostras, foram filtradas e em seguida a leitura foi realizada em espectrofotômetro a 274 nanômetros. O Sync Index foi calculado para ajustar o grau de desvio das condições em todos os testes de dissolução e permitir a consistência da supersaturação, levando-se em consideração a concentração de saturação, a quantidade de sistemas que foi colocado em cada cuba e o volume do meio de dissolução. Assim também, a eficiência de dissolução foi calculada. Dessa forma, os perfis de dissolução foram montados sob condições supersaturadas do fármaco citrato de tamoxifeno e foi observado que as dispersões sólidas de 30% ocorreu uma liberação maior cumulativa de tamoxifeno em relação às dispersões sólidas de 20% e às dispersões sólidas de 10%. Porém, quando comparado à mistura física, que ocorreu uma liberação maior com quantidade maior do tamoxifeno em relação às dispersões sólidas, tanto para o meio pH 1.2 quanto para o pH 7.4. Quando verificado aqui melhor a eficiência de dissolução nessa tabela, observa-se que, para os sistemas de dispersão sólida, ocorreu uma eficiência de dissolução dependente e decrescente da quantidade de tamoxifeno que está presente nos sistemas de dispersão. Porém, quando comparado à mistura física, que ocorreu uma eficiência de dissolução maior em relação às dispersões sólidas e em relação à mistura física. Isso deve-se, provavelmente, às interações que podem ter ocorrido polímero-polímero
permitindo com que o fármaco ficasse imobilizado nessas matrizes poliméricas, permitindo com que o fármaco não fosse liberado tão quanto a mistura física. Dessa forma, quando verificado essas condições com esses materiais, é possível verificar a influência desses materiais e do sistema formado para aumentar a taxa de dissolução. Assim, a mistura desses materiais revela uma viabilidade tecnológica pelo processo simples por mistura física, no que concerne o aumento na eficiência de dissolução e solubilidade do fármaco citrato de tamoxifeno. Muito obrigada!